A chuva começou fina, quase respeitosa, como se o céu também não quisesse interromper o silêncio que tomava conta do cemitério. Eu estava ali, parado, segurando um guarda-chuva que tremia mais por causa da minha idade do que pelo vento, observando o caixão do meu filho descer lentamente na terra úmida. O som do impacto da madeira contra o fundo da cova foi seco. Um som que ficou preso dentro de mim como se tivesse batido em algo oco. Ao redor, poucas pessoas, colegas de trabalho, um ou outro vizinho que mal o conhecia, e um pastor que recitava palavras que eu não ouvia direito. O rosto dele se movia, os lábios formavam frases, mas tudo soava distante, abafado, como se eu estivesse assistindo a cena de fora, como se o morto não fosse o meu filho, mas o de outro homem qualquer. A nora, claro, não estava lá. Disseram que não pôde comparecer, que estava viajando a trabalho, resolvendo pendências. Uma frase tão ensaiada que só serviu para me deixar ainda mais desconfiado. Ela não chorou por ele nem no hospital, quando o corpo foi reconhecido, nem agora, quando o enterravam. Não mandou flores, não telefonou. Só enviou um e-mail curto, dizendo que lamentava e que a vida precisa seguir. Eu li aquela frase 10 vezes e não consegui decidir o que me incomodava mais, a frieza ou a pressa. O caixão sumiu sob a terra e o coveiro jogou a última pá de areia com uma indiferença que me doeu mais do que qualquer palavra. Eu fiquei ali mesmo depois que todos foram embora. Os pés afundavam um pouco no barro e a mão doía de tanto apertar o guarda-chuva. Olhei o nome dele gravado na lápide provisória, Lucas Andrade, 1986-2024. Parecia errado, curto demais, incompleto. Um homem que trabalhou desde os 17 anos, que sobreviveu a crises, que sustentou a própria família, que me ajudou a pagar o tratamento da sua mãe antes dela morrer, e agora estava reduzido a 2 datas e um traço no meio. A morte dele tinha sido rápida demais, segundo o legista. Um acidente de carro na rodovia entre Campinas e Atibaia. O veículo pegou fogo antes que alguém pudesse resgatá-lo. Um corpo carbonizado, sem margem para dúvida, disseram. Mas eu duvidei. Duvidei desde o primeiro momento em que vi aquele caixão fechado, pesado, sem a chance de ver o rosto do meu menino uma última vez. Duvidei do relatório, das fotos borradas, da pressa em encerrar o caso. Principalmente duvidei dela, da mulher que ele havia se casado há 3 anos e que, de repente, parecia mais livre do que viúva. Voltei para casa sozinho naquela tarde. O silêncio do carro era tão espesso que eu ouvia meu próprio coração batendo. O rádio desligado, o limpador de para-brisa riscando o vidro como uma unha impaciente. Quando cheguei, o relógio da sala marcava quase 4 da tarde. Sentei na poltrona onde ele costumava sentar quando vinha me visitar. O copo dele ainda estava na cristaleira, com uma marca de dedo no vidro. Eu não tinha coragem de lavar. Peguei a foto dele, a última que tiramos juntos, ele com a barba por fazer, o sorriso meio cansado, a mão no meu ombro. Lembrei de como ele parecia inquieto naquele dia, mexendo o tempo todo no celular, olhando pela janela. Perguntei se estava tudo bem, e ele respondeu com um sorriso falso. Tá tudo certo, pai. Só muito trabalho. Mas o olhar dizia o contrário. Havia medo ali, e eu não percebi. A noite caiu devagar. Fiz café, mas não consegui beber. As paredes pareciam menores, o ar mais pesado. Fiquei pensando em como ele era reservado, em como quase nunca falava da vida com a esposa, apenas dizia que as coisas andavam bem. E agora, no dia do enterro, ela simplesmente sumia, sem um gesto, sem uma lágrima. O corpo foi entregue a mim, mas a ausência dele era algo que o mundo parecia ter esquecido rápido demais. Abri a gaveta do criado mudo, onde guardava as poucas lembranças que ainda restavam dele. O relógio de pulso que herdou de mim, uma chave sem etiqueta e um bilhete antigo que dizia:
Não confie em quem tem pressa para te ver feliz. Eu nunca soube o que ele quis dizer com isso, mas naquela noite as palavras ganharam um peso diferente. Deitei na cama sem trocar de roupa. Fiquei olhando o teto, tentando me convencer de que aquilo era mesmo o fim, que nada mais poderia mudar o que já estava feito. O vento batia nas janelas. A casa fazia aqueles estalos antigos que sempre faz à noite, e, no entanto, havia algo diferente no ar. Uma sensação de que o luto não era completo, de que ainda havia algo fora do lugar. Quando o relógio marcou 23h47, ouvi o som do celular vibrando na mesa de cabeceira. Olhei a tela, esperando qualquer coisa. Uma mensagem de pêsames, uma notificação inútil, um spam. Mas não. Era um número conhecido, o número do meu filho. Por um instante achei que estava delirando, que o cansaço tinha me feito ver errado. Mas estava lá, bem claro. Lucas Andrade. O mesmo contato que eu nunca apaguei, a mesma foto de perfil. Uma paisagem no interior, tirada num fim de semana qualquer. As mãos tremiam enquanto eu desbloqueava a tela. Havia uma única mensagem. Pai, não estou morto. Venha ao cemitério. Agora. Fiquei imóvel. O café frio na mesa parecia exalar um cheiro ácido. O coração batia forte, mas não de medo. De algo mais fundo, mais antigo. Como uma intuição que acorda depois de anos. Fui até a janela. O vento aumentava. As árvores se curvavam no escuro. Peguei as chaves do carro sem pensar. Não deixei nenhuma luz acesa quando saí. Fechei a porta com cuidado. Olhei uma última vez para o retrato do meu filho na estante e murmurei: se for você mesmo, eu vou. A estrada me esperava lá fora, molhada, silenciosa e cheia de segredos. A porta do carro rangeu como se também relutasse em sair de casa àquela hora. O relógio do painel piscava 00.03 e a chuva, que antes era fina, agora descia em fios pesados, riscados pela luz amarela dos postes. Eu digitei o endereço do cemitério no GPS, mas ele travou. Tela preta, nenhum som. Aquilo me deu um arrepio, como se até as máquinas soubessem que eu estava indo a um lugar onde a lógica não entra. Decorei o caminho de cabeça. 15 minutos pela estrada principal, mais 2 pela vicinal, e parti, sentindo o motor vibrar sob as mãos trêmulas. O limpador de para-brisa fazia um som rítmico, quase hipnótico. Cada movimento empurrava as gotas, mas nenhuma imagem parecia nítida. As curvas da estrada se tornaram mais longas, o breu mais espesso. E a cada quilômetro percorrido, uma lembrança voltava. A última vez que vi o rosto do meu filho vivo era numa tarde qualquer, ele no portão me dizendo que ia viajar a trabalho. Eu ofereci almoço, mas ele recusou. Lembro da forma como olhou para trás antes de entrar no carro. Parecia querer dizer algo, mas não disse. As palavras da mensagem ecoavam na minha mente, letra por letra. Pai, não estou morto. Venha ao cemitério, agora. Pensei em 1000 explicações racionais. Clonagem de número, trote cruel, alguém querendo me assustar. Mas a maneira como estava escrita, aquilo era dele. O tom, a forma direta, sem emojis, sem abreviações. Era o jeito do meu filho. A pontuação até. Aquele ponto final seco, característico dele. Lembrei do que o legista dissera. Corpo carbonizado, impossível de reconhecer visualmente, mas com base em objetos encontrados e DNA compatível. Compatível. Essa palavra agora me parecia tão vazia. Nenhum exame substitui o olhar de um pai. No meio da estrada, passei por um posto de gasolina fechado. As luzes apagadas refletiam no asfalto encharcado. E por um segundo, pensei em parar, respirar, pensar melhor. Mas algo dentro de mim, o mesmo instinto que me fez duvidar do corpo, da pressa do enterro, da frieza da nora, me empurrava adiante. Eu não sentia medo ainda. Sentia um tipo de lucidez fria, como se o mundo tivesse reduzido tudo a uma única missão: descobrir a verdade
nem que fosse preciso ir até o inferno. A estrada parecia mais longa do que de costume. Às vezes, a mente engana o tempo quando a alma está em suspensão. Olhei o celular no banco do passageiro. A mensagem ainda estava ali, sem novas notificações. Nenhum segundo texto, nenhum esclarecimento. Apenas aquelas 7 palavras que pareciam pulsar na tela. Quando entrei na via secundária que levava ao cemitério, as árvores se curvaram sobre a pista, como se quisessem esconder o caminho. O farol do carro cortava o nevoeiro em faixas estreitas, revelando o portão de ferro do cemitério municipal. Estava entreaberto. Isso, por si só, era estranho. O zelador sempre trancava às 10 da noite. Parei o carro com o motor ainda ligado, o som do limpador batendo no ritmo do meu coração. Por um momento, considerei dar meia volta. A razão implorava. Você está velho, cansado, não se meta nisso. Mas outra voz mais profunda e antiga sussurrou. Se for ele, e você não for, jamais se perdoará. Abri a porta e senti o frio entrar como uma lâmina. O vento cheirava a terra molhada e flores murchas. Peguei a lanterna do porta-luvas, aquela velha que usava nas pescarias com o Lucas, e a luz fraca dançou na cerração. O som dos meus passos no cascalho parecia ecoar alto demais. A cada passo, a imagem dele me vinha à mente. O sorriso, as mãos, o jeito de ajeitar o relógio no pulso. Tudo tão nítido que por um instante acreditei realmente que o veria de pé, esperando. O portão rangeu quando empurrei. Dentro, o cemitério estava mergulhado num breu quase sólido. As cruzes pareciam sombras distorcidas. Caminhei até o setor onde o corpo dele fora enterrado, fileira 6, quadra B. Eu sabia o caminho de cor, mesmo no escuro. Cada passo parecia mais pesado. A lanterna tremia na minha mão e o feixe de luz oscilava, revelando lápides cobertas de musgo e nomes apagados. Quando cheguei diante do túmulo dele, o coração parou por um segundo. A terra estava revirada. Não aberta, mas mexida, como se alguém tivesse cavado e depois disfarçado às pressas. O vaso de flores que deixei mais cedo estava tombado. A fita com o nome dele, Lucas Andrade, havia sumido. A primeira reação foi o pavor. A segunda, a dúvida. E a terceira, a certeza de que aquela mensagem não era uma brincadeira. Alguém, ou o próprio Lucas, queria que eu visse aquilo. Então, ouvi o som. Um estalo, seco, de pedra batendo em pedra. Apontei a lanterna e vi uma silhueta se mover entre as lápides, a uns 30 metros de distância. Alta, magra, com um capuz cobrindo o rosto. Lucas, chamei, a voz saindo mais fraca do que imaginei. A figura parou. Depois, acenou uma vez, lenta, deliberadamente, e desapareceu por trás do muro dos jazigos. Corri o quanto minhas pernas cansadas permitiram, mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Só um envelope deixado no chão, meio molhado pela chuva, com meu nome escrito à mão. Para Augusto. O coração batia forte demais. Peguei o envelope com cuidado, sentindo o papel frio e pesado. Dentro, um único pendrive e uma foto. Na imagem, o rosto do meu filho, vivo, com o mesmo relógio no pulso, parado ao lado de um carro queimado. O relógio. O meu relógio. O mesmo que herdei do meu pai e depois dei a ele. O mesmo que o legista disse estar irrecuperável após o incêndio. Ali, sob a chuva, entre túmulos e sombras, percebi que a morte do meu filho era apenas o começo de algo muito maior, e que a mensagem daquela noite não era um erro, era um chamado. Saí do cemitério com o envelope apertado entre as mãos, como se aquilo fosse o único elo que ainda me prendia à realidade. O vento frio atravessava o tecido do meu casaco e a chuva já tinha diminuído para um chuvisco fino, quase silencioso. Quando abri a porta do carro, o som metálico ecoou pelo pátio como um disparo. Por um instante temi que alguém, ou algo, respondesse. Mas só o farol refletiu na cerração, e o portão de ferro, lá ao fundo, balançou devagar,
empurrado pelo vento. Entrei, fechei as portas e travei todas as travas como quem ergue uma muralha. O motor demorou a pegar. Quando finalmente rugiu, senti o corpo inteiro estremecer. Liguei o aquecedor, tirei as luvas encharcadas e respirei fundo. O pendrive estava dentro do envelope, junto com a foto ainda úmida. Coloquei tudo no porta-luvas, com o cuidado de quem manuseia dinamite. E só então percebi que minhas mãos estavam sujas de terra. Terra fresca. Não sei se era do envelope, do chão, ou se tinha tocado algo sem perceber. Mas o cheiro era forte, úmido, quase doce, o mesmo que senti quando vi o caixão do meu filho descer no túmulo. Engatei a marcha e saí devagar, os faróis abrindo caminho entre o nevoeiro. A estrada estava deserta. Nenhum carro à frente, nenhum atrás. Só eu e aquele peso no peito, aquela sensação de estar sendo observado mesmo quando o retrovisor mostrava apenas o vazio. Por mais que eu tentasse, não conseguia parar de olhar para o banco do passageiro. O envelope parecia pulsar. Aquilo não era só um pedaço de papel. Era um chamado, um desafio, talvez até uma armadilha. E, no entanto, algo dentro de mim dizia que ali estava a resposta para tudo o que eu não conseguira entender. A cada curva, a memória me arrastava de volta para os dias antes da morte de Lucas. As ligações curtas, sempre apressadas. As visitas rareando. O olhar cansado, como quem carrega um segredo. Eu lembrava de um almoço em particular, 2 semanas antes do acidente. Ele estava inquieto, mexendo no celular o tempo todo. Quando perguntei se estava tudo bem, respondeu: "Tem gente que parece amiga, mas é cobra, pai." Eu ri, achando que era drama de trabalho. Agora, aquele comentário parecia um pedido de socorro. A estrada molhada refletia as luzes dos postes, criando sombras que se moviam como vultos. O som do motor era o único ruído constante. E então, sem aviso, senti um arrepio que me atravessou da nuca aos pés. O ar dentro do carro esfriou, como se alguém tivesse aberto a janela. Olhei no espelho retrovisor e juro, por um segundo, vi um vulto no banco de trás. Um reflexo rápido, uma silhueta escura, imóvel. Virei o corpo, mas não havia nada. Só o casaco jogado, as garrafas vazias de água e o silêncio absoluto. Voltei a encarar a estrada, o coração batendo fora do compasso. A chuva recomeçou, mais forte. As gotas batiam no para-brisa como dedos impacientes. Apertei o volante e respirei fundo. "Você está ficando louco", murmurei para mim mesmo. Mas o medo tinha um gosto metálico na boca, e ele nunca aparece sem motivo. Quando cheguei à curva que separava o trecho rural da cidade, as luzes da estrada começaram a falhar. Uma, depois outra, como se o mundo estivesse piscando. E no meio da escuridão, por um breve instante, eu o vi. Um homem parado na beira da pista, encharcado, de cabeça baixa, exatamente com a mesma jaqueta que Lucas costumava usar. Aquela marrom, de couro desgastado nos ombros. Pisei no freio instintivamente. O carro derrapou por alguns metros antes de parar. O farol iluminou a estrada vazia. Não havia ninguém ali. Nenhuma marca de pegada. Nenhuma sombra. Apenas o asfalto molhado e o barulho distante de sapos nos brejos. Tentei ligar o rádio, qualquer coisa que quebrasse o silêncio, mas ele chiou e morreu. O GPS, que antes estava travado, acendeu sozinho. Na tela, uma seta azul piscava e uma voz mecânica disse: "Rota recalculada. Siga por 2 quilômetros e vire à direita." Eu não tinha colocado destino algum. Mesmo assim, segui. Talvez o desespero transforme o medo em obediência. A estrada começou a estreitar. Os postes desapareceram e as árvores se fecharam sobre o carro. Eu mal via o caminho. Depois de alguns minutos, o GPS falou novamente, com uma entonação quase humana: "Você chegou ao seu destino." O carro parou sozinho, o motor tossindo como se sufocasse. À frente, nada além de um campo aberto e o muro de pedras do cemitério, agora visto do outro lado,
o lado onde ficavam os jazigos mais antigos, abandonados. Fiquei ali alguns segundos tentando entender. O que diabos o GPS estava indicando? Voltei a pegar o envelope. Havia algo a mais dentro que eu não tinha notado antes. Uma segunda foto, dobrada no fundo. Era o portão de ferro do cemitério, tirado do lado de fora, e na sombra do muro, uma inscrição riscada com tinta branca. Ele sabia demais. O medo me gelou por dentro. Ele, quem? O Lucas? Ou o homem que me entregou o envelope? E quem o observava, afinal? De repente o celular vibrou novamente. O mesmo número, o mesmo contato. Lucas. Abri a mensagem com as mãos trêmulas. Era uma única linha. Pai, não confie em ninguém, nem nela. Por um instante, o carro pareceu encolher ao meu redor. Eu sabia a quem ele se referia, a ela. A mulher que naquele mesmo dia do enterro postara fotos sorrindo num resort do litoral norte. A mulher que dizia amar meu filho e que agora parecia querer apagar qualquer rastro dele. Guardei o envelope, engatei a ré e voltei para casa. Dessa vez com a certeza fria de que havia muito mais coisa enterrada do que um corpo. Naquela estrada escura, entre o ruído da chuva e o zumbido do motor, o medo deixou de ser um sentimento. Virou companhia, e eu já sabia. O próximo passo seria abrir aquele pendrive. O sol não nasceu naquela manhã. Pelo menos não para mim. A claridade era pálida, quase metálica, e o céu tinha a cor do chumbo. Eu não consegui dormir. Passei a madrugada inteira sentado na poltrona, com o pendrive na mão, encarando o reflexo apagado da televisão desligada. Às vezes achava que via o rosto dele ali, refletido por um segundo. O rosto do meu filho. O olhar ansioso, o mesmo de quando era menino, e tentava esconder que tinha quebrado alguma coisa em casa. Tentei ligar o computador antigo da sala, aquele que ele mesmo tinha montado para mim anos atrás. O sistema demorou a iniciar, tossindo, como se também sentisse medo. Quando finalmente abriu, conectei o pendrive. Nenhum vírus, nenhum ruído. Apenas uma pasta, nomeada de forma simples. VID 001. Cliquei 2 vezes. O vídeo começou com um chiado, depois uma imagem tremida. O rosto de Lucas apareceu na tela sob uma luz fraca, talvez de um quarto ou garagem. Estava pálido, suado, com as olheiras fundas. Atrás dele, caixas empilhadas e o que parecia ser o capô de um carro. Ele olhou diretamente para a câmera, respirou fundo e disse: Pai, se você está vendo isso é porque eu não consegui sair a tempo. Eles sabem. Eu não posso explicar tudo agora. Mas se disserem que morri, não acredite. Não fui eu naquele carro. Entendeu? Não fui eu. O vídeo cortou por alguns segundos, depois voltou. O rosto dele agora estava mais perto, os olhos marejados. Cuide de você. E cuidado com a Clara. Ela não é quem diz ser. A tela ficou preta. O vídeo acabou ali. Fiquei parado, olhando o monitor. Não respirei por longos segundos. O silêncio da casa era tão denso que eu podia ouvir o som do meu próprio pulso. Reproduzi o vídeo novamente. Depois uma terceira vez. Cada pausa, cada tremor, cada olhar dele parecia um pedido de ajuda preso no tempo. Desconectei o pendrive. Guardei no bolso e fiquei de pé, sem saber o que fazer. Tudo que eu sentia agora era uma mistura de culpa e urgência. Eu não o tinha protegido. Acreditei em um corpo que nunca vi. Enterrei uma mentira. E ela, a mulher que se dizia viúva, talvez soubesse disso o tempo todo. Peguei o casaco, as chaves do carro e voltei ao cemitério. Eu precisava entender por que o portão estava aberto na noite anterior. Quem era o homem que me entregara o envelope e o que mais poderia estar escondido ali. A estrada estava seca dessa vez, mas o ar permanecia denso. Quando cheguei, o portão estava fechado, trancado com cadeado. Bati algumas vezes até que um senhor apareceu. O zelador, seu Roberto. Um homem baixo,
de chapéu de palha e rosto enrugado como o tronco de uma árvore. "O senhor de novo?" perguntou desconfiado. "Aqui não pode entrar fora de horário." "Eu estive aqui ontem à noite", respondi. O portão estava aberto. Ele franziu o senho. "Impossível. Eu fechei às 10, como sempre." "Tinha um homem aqui", insisti. Me entregou um envelope. Disse que meu filho sabia que eu viria. O velho arregalou os olhos. O olhar dele vacilou por um instante. "Como é o nome do seu filho mesmo?" "Lucas. Lucas Andrade." Ele respirou fundo, olhou para os lados e baixou a voz. "Eu conheci um homem que vinha aqui de madrugada. Ficava parado perto daquele túmulo. Às vezes deixava flores, outras vezes só ficava olhando. Mas não era o senhor." "Quando foi isso?" "Uns dias antes do enterro e uma noite depois também." O coração pareceu falhar uma batida. "Depois?" perguntei, quase sem voz. "Depois do enterro?" "É." Pensei que fosse parente. Quando perguntei, ele só disse: "Ainda não acabou." Fiquei em silêncio. O vento levantou o cheiro de terra úmida e ferrugem. "O senhor sabe quem ele era?" Insisti. "Só sei que dirigia uma caminhonete velha, preta, sem placa dianteira. E que tinha um jeito estranho. Olhava para as lápides como quem contava algo para elas." Meu estômago se revirou. O homem que me entregou o envelope na noite anterior também dirigia uma caminhonete escura. E por algum motivo sabia meu nome. Pedi ao zelador para me deixar entrar. Ele hesitou, mas abriu o portão. 10 minutos só. Se alguém perguntar, eu nem vi o senhor. Caminhei até o túmulo do Lucas. O barro ainda úmido, a cruz de madeira torta. Mas havia algo novo, marcas de pneus ao lado do muro, como se um veículo tivesse parado ali recentemente. E no chão, semi-enterrado, encontrei um pedaço de papel amassado. Tinha uma única frase, escrita à caneta: "Ele está preso, não morto." Meu corpo inteiro gelou, senti as pernas fraquejarem. "Preso onde?" pensei. "Por quem?" Dobrei o papel, guardei no bolso e me sentei no banco de pedra mais próximo. A cabeça girava, o coração latejava no ouvido. Foi então que ouvi passos atrás de mim, lentos, firmes, aproximando-se. Virei devagar. O mesmo homem da noite anterior estava ali, o capuz ainda cobrindo metade do rosto, uma lanterna pendurada na mão. "O senhor voltou", ele disse com voz rouca. Sabia que ia voltar. Fiquei de pé, o instinto misturado ao medo. "Quem é você?" perguntei. "Onde está meu filho?" Ele me observou por um tempo em silêncio. Depois entregou um segundo envelope. "Ele deixou isso para você. Disse que, quando a mensagem chegasse, o senhor entenderia o que fazer." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele deu um passo para trás, depois outro, e sumiu entre os túmulos, engolido pela névoa. Abri o envelope ali mesmo. Dentro havia um pendrive idêntico ao primeiro e uma fotografia ainda úmida da chuva. Lucas sentado num banco, com um corte no rosto e o olhar vazio. Atrás dele, uma parede de azulejos brancos e um relógio sem ponteiros. No verso da foto, uma frase escrita às pressas: "Se me ama, não diga nada, espere o sinal." O medo já não era mais simples pavor. Era uma certeza gélida. Ele estava vivo, mas alguém, ou algo, o mantinha em silêncio. Voltei ao carro sem olhar para trás. O barulho dos meus passos soava alto demais no cemitério vazio. Quando fechei a porta e girei a chave, percebi no retrovisor que havia algo novo no vidro traseiro do carro. Uma marca desenhada com o dedo na poeira. Um círculo cortado por uma linha. O mesmo símbolo que vi gravado num papel entre os pertences do Lucas meses antes. Não era coincidência. Era um aviso. Eu já não sabia se estava mais perto de reencontrar meu filho ou de ser enterrado junto com ele. Voltei para casa com as mãos ainda trêmulas, os olhos ardendo de cansaço e a mente girando como uma roda enferrujada.
A cada farol que cruzava, imaginava ver o reflexo daquele homem do cemitério no retrovisor, parado na beira da estrada, imóvel, como uma sombra persistente. O segundo envelope descansava sobre o banco do passageiro. Não precisei abri-lo para sentir o peso. O medo, percebi, tem densidade. Ele se acumula em camadas, até que o corpo inteiro se curva para suportá-lo. Quando estacionei em frente à casa, o relógio marcava 9h14 da manhã. O céu ainda era cinza e o ar cheirava a terra e gasolina. Tranquei o portão, subi devagar as escadas e sentei na mesa da cozinha. O pendrive novo estava dentro do envelope, ao lado da foto. Meu filho, machucado, vivo. As mãos dele estavam amarradas com algo que parecia uma fita hospitalar e atrás havia o que agora percebia com clareza. Azulejos brancos rachados, um canto de pia, uma lâmpada pendendo de um fio. Parecia um quarto de hospital improvisado ou um porão adaptado. Mas o relógio sem ponteiros atrás dele me dizia outra coisa. O tempo, para ele, havia parado. Demorei alguns minutos antes de ligar o computador novamente. Parte de mim temia o que veria. Parte esperava, desesperadamente, por uma explicação que o trouxesse de volta. O computador fez o barulho de sempre, aquele suspiro eletrônico antigo, e a tela se iluminou. Conectei o pendrive. Desta vez, havia 2 pastas. Uma com o nome médico e outra chamada LA. Comecei pela segunda. Dentro, um único vídeo de qualidade inferior ao anterior. A imagem tremida mostrava uma mesa coberta de papéis, envelopes, e uma voz masculina dizia ao fundo: "Se ele descobrir o que aconteceu com o dinheiro, acabou para todo mundo." A câmera se moveu e por um segundo vi algo que me gelou por dentro. Minha nora, Clara, sentada à mesa, com um homem que eu não conhecia. O rosto dele meio fora de foco, mas a voz inconfundível. Era o chefe do Lucas, o dono da empresa onde ele trabalhava havia quase 8 anos. Ela acendeu um cigarro, riu e respondeu: "Então ele vai ter que morrer de novo." A tela escureceu. Fiquei ali, estático, com a respiração suspensa. As palavras ecoavam como marteladas. Morrer de novo. Era um plano. Eles tinham feito tudo: o acidente, o corpo falso, o enterro. E agora, a cada segundo, meu filho podia estar em algum lugar, preso, dopado, apagado do mundo. Abri a outra pasta, médico. Um arquivo de texto apareceu com uma sequência de anotações, datas, horários e um nome que se repetia: Dr. Osmar Ferraz. Eu o conhecia de vista. Trabalhara no hospital municipal por anos, até ser demitido por irregularidades administrativas. Lucas comentara uma vez que o homem tinha se reaproximado da família por causa de Clara. Mas eu não tinha dado importância. Agora tudo fazia sentido. No final do documento, uma anotação em caixa alta: Paciente 14. Clínica São Miguel. Quarto 3. Registro falso. Senti o chão sumir sob os pés. Aquilo não era um simples desaparecimento. Era uma substituição. Haviam apagado meu filho da vida civil. Corri até a estante onde guardava meus antigos papéis e tirei a pasta de documentos do funeral. Lá estava o laudo do IML. O mesmo que Clara me entregou com lágrimas forçadas. Li linha por linha e uma inconsistência saltou. Amostra de DNA comparada com material de origem não especificada. Código H74. Ou seja, nunca haviam usado um material do próprio Lucas. Clara tinha entregado qualquer coisa e o legista, o tal doutor, tinha assinado. Levantei, empurrei a cadeira com força. A raiva queimava por dentro, mas era uma raiva fria, lúcida. Eu sabia que qualquer passo errado agora poderia custar a vida dele. Peguei o telefone fixo e disquei o número de um antigo conhecido. Mauro, um detetive particular aposentado que trabalhou comigo quando eu ainda era corretor. Ele devia-me um favor. Quando atendeu, sua voz veio rouca, sonolenta.
Augusto, quanto tempo, homem? Preciso de ajuda, Mauro, mas não posso explicar por telefone. É grave? Digamos que envolve um morto que não morreu. Silêncio. Depois ele respondeu: traga tudo. Pendrives, fotos, papelada. E venha só. Desliguei e comecei a reunir o material. Antes de sair, olhei pela janela e vi algo que me fez congelar. Um carro preto, estacionado do outro lado da rua. O mesmo modelo que o homem do cemitério usava. As janelas estavam escurecidas, nenhum movimento, nenhuma placa dianteira. Peguei o envelope e enfiei no bolso do casaco. Quando abri a porta, o carro arrancou, devagar, sumindo na esquina. Passei o resto do dia entre o medo e a urgência. Encontrei Mauro à noite, num café de beira de estrada. O lugar vazio, só o som de talheres batendo e uma jukebox muda no canto. Entreguei a ele os 2 pendrives e as fotos. Ele assistiu ao vídeo em silêncio, sem piscar. Quando acabou, recostou-se na cadeira e disse baixo: isso é coisa grande, Augusto. E perigosa. Essa mulher, ela não só enganou o teu filho, enganou gente acima dele. E se o garoto ainda está vivo, é porque serve para alguma coisa. Olhei para ele. Então vamos achá-lo. Mauro respirou fundo, acendeu um cigarro e respondeu: eu conheço essa clínica São Miguel. Fica num distrito afastado, abandonado há anos, mas dizem que ainda usam para tratamentos discretos. Se ele está lá, a coisa é séria. Voltamos para o carro e ele traçou a rota num mapa. A clínica ficava a 40 quilômetros, enfiada no meio do mato. O caminho era difícil, cheio de curvas e trechos de terra. Antes de partir, ele me olhou e perguntou: tem certeza de que quer ver o que está por trás disso? Eu respondi sem pensar: se o meu filho está vivo, o inferno que se prepare. Dirigi a noite inteira com o farol cortando a escuridão. As palavras de Mauro ecoavam. Ela enganou gente acima dele. Ei, que tipo de gente? O que o Lucas descobrira que valia tanto? Quando chegamos à entrada da antiga clínica, os portões estavam abertos, enferrujados. As janelas do prédio quebradas. O vento fazia as cortinas rasgadas balançarem. E por um instante pensei ouvir vozes, baixas, distantes, quase humanas. Mauro apagou o farol e disse: vamos a pé daqui. O medo, antes abafado, voltou inteiro. Mas agora ele vinha acompanhado de algo novo. A certeza de que se eu recuasse, nunca mais veria meu filho. E lá, entre corredores de azulejos brancos e cheiro de desinfetante velho, começaria a parte mais sombria da verdade. Entrar na clínica foi como atravessar a pele de um animal morto. O ar estava pesado, quente e impregnado de desinfetante barato. Mauro andava à frente, luz da lanterna tremendo, e eu trazia o mesmo casaco que cheirava a chuva da noite anterior. As cortinas pendiam como corpos desgastados. Corredores de azulejo branco, portas com placas arrancadas, um letreiro cuja tinta mal se via. Clínica São Miguel, internação privada. A ironia me fez rir uma vez só, um som seco que escapou e ninguém ouviu. Fomos entrando devagar, escutando o eco dos nossos passos como se estivéssemos entrando na garganta de um túnel. Em cada sala havia vestígios, seringas, papéis com anotações apressadas, um estetoscópio preso a um gancho. Nadinha que parecesse oficial, tudo improvisado, clandestino. No terceiro corredor, Mauro parou, apontou e sussurrou: aqui. A porta estava entreaberta. Do lado de dentro, uma pequena sala com cadeiras, uma mesa e um monitor antigo. Havia também um gravador ligado, um HD externo quebrado e pilhas de arquivos médicos com nomes riscados. Peguei um dos papéis e li: Paciente 14. Impossível identificação. Transfusão prevista. Protocolo H74. Foi a mesma sigla que aparecera no laudo do IML. Meu estômago contraiu. Alguém estava trocando corpos, documentos, assinaturas, escrevendo mentiras com o objetivo de selar destinos.
Mauro ligou o monitor. Levamos 20 minutos para baixar arquivos corrompidos, mas havia um arquivo que abriu. Reg 14 no MP4. A imagem tremeu, entrou estática, e aí apareceu a voz do meu filho, vinda de um vídeo diferente daquele do pendrive. Ele estava em uma cama baixa, roupa simples, olhos fundos, costelas marcadas. Ao cabo do vídeo, uma câmera fixa havia capturado várias rotinas. Havia também uma gravação escondida entre os papéis. Uma conversa em que a Clara falava, atravessando o medo com risos baixos, com um homem que eu reconheci pela maneira de falar, o patrão do Lucas. Ele indicava valores, contas, transferências. Ela respondia com frieza, com uma precisão de quem já esperava as desculpas. Resolve-se com o doutor, disse ele. O doutor assina e limpa tudo. Paga-se um valor para o hospital de fachada, tapa-se a falta no caixa e o Lucas some. A palavra sumir soou como uma machadada. Mauro pausou o vídeo. Nada no mundo me preparou para ver a cara da mulher que eu ainda chamava, até onde dava, de Nora. Eu a via ali, sem máscaras, soprando fumaça de um cigarro barato, descrevendo como o filho havia questionado movimentações estranhas na contabilidade da empresa. Ele tinha um senso de justiça que não combinava com a covardia de quem se escondera atrás de contas bem feitas e contratos. Ele ameaçou ir à polícia, disse ela. Se fosse exposto, não só perderíamos o dinheiro, perderíamos a vida tranquila que compramos. Havia uma pausa, um sorriso que a câmera não alcançava. Ele tem que desaparecer, concluiu. Temos gente que resolve. O mesmo vídeo mostrava o tal Dr. Osmar. Eu já o vira em consultórios, sempre com uma fala mansa e um olhar que tentava persuadir. No vídeo, ele falava de registro alternativo, de laudos compatíveis e explicava, passo a passo, como manipular documentação para fazer um corpo se encaixar em outro nome. Havia transferências bancárias registradas em envelopes que saíam de mãos alheias. Havia uma conta em que um valor considerável entrara no dia anterior ao acidente. O som ficou baixo e eu percebi o desconforto físico subindo. Aquilo não era apenas fraude. Era um enterro com preço. Foi um teatro pago com dinheiro sujo. Dentro da clínica, encontrei um mapa rabiscado com rotas, datas e um nome destacado. Quarto 3. Registro falso. Paciente Arthur M. Um nó se formou na minha garganta. Arthur era o nome que, num dos relatórios, aparecera como identificação provisória. Um corpo qualquer que eles usaram como base para encobrir o meu filho. Puxei uma pasta e havia fotos. Um homem mais velho, encurvado, com um bilhete preso. O bilhete indicava que ele havia sido trazido de um albergue, identificado como sem-teto, e que seu corpo poderia ser usado para procedimentos. A frieza do termo, procedimentos, me fez vomitar por dentro. Havia também registros de medicação. Os remédios que mantinham o sujeito sedado, as dosagens que apagavam a lucidez e uma lista de substâncias raras que paravam o metabolismo a ponto de simular morte clínica por tempo suficiente para providenciar um laudo. E lá, num canto do fichário, o registro com o nome Lucas Andrade, riscado, substituído por paciente 14. A letra era a do Dr. Osmar. A assinatura, ilegível, mas presente. E uma anotação. Encaminhar para enterro. Documento H74 anexado. Tudo calculado, tudo arquitetado. Mauro não disse nada. Coloquei a mão no ombro dele e senti o peso da verdade nos nossos ossos. Eles transformaram meu filho em papel. Falei baixinho. Eles o trocaram por um corpo mais fácil, uma identidade descartável. Ele olhou para mim e murmurou. E estão usando ele vivo, talvez como moeda, talvez como testemunha silenciada, talvez como refém. A ideia me cortou como gelo. Do lado de fora da sala, havia uma porta com um cadeado trancado. Mauro colocou um pé na fechadura e forçou. Entramos num corredor de serviço que cheirava a ferro e mofo. Lá, amarrados por cordas grossas, achei lençóis sujos.
alguns objetos pessoais arrancados. Embaixo de uma mesa havia uma caixa trancada. Dentro, mais fotos e recibos, e entre eles, um caderno de mão do meu filho. O caderno estava molhado nas bordas, folhas rasgadas, e num bilhete amassado ele escrevera, com a letra que eu conhecia desde menino: "Se algo me acontecer, procure no São Miguel, não confie na Clara." Aquilo foi como uma lâmina que cortou tudo que havia em mim até então. Desespero, culpa, raiva e uma calma resoluta. Eu percebi naquele momento que a face de Clara não era apenas a de uma mulher que traíra meu filho. Era a de uma conspiradora capaz de vender a própria família por uma vida diferente. Mas havia também algo novo, o patrão dele. Ele não era apenas oportunista. Parecia parte de uma rede com poder suficiente para corromper um médico e falsificar um laudo. E havia mais. O uso de Lucas vivo, preso, com o rosto abatido e um relógio sem ponteiros, o símbolo que eu vira no cemitério, mostrava que o meu filho era uma peça-chave, não um acidente. Saí da sala cambaleando com o caderno na mão. Mauro colocou o braço ao redor dos meus ombros e falou firme: "A gente tira ele daqui, Augusto. Primeiro tiramos provas, depois tiramos seu filho." A determinação na voz dele me deu forças novas, como se por um fio eu pudesse puxar meu mundo de volta da água. Por fora, a clínica parecia a mesma ruína silenciosa. Por dentro, era um teatro de crueldade. O que eu aprendera ali não me devolvia o filho, mas me deu direção. Eu tinha nomes, anotações, datas, um hospital de fachada, uma rota, e sabia quem estava por trás. Tinha também no bolso a foto dele vivo e uma promessa escrita com a mão dele: "Se me ama, não diga nada. Espere o sinal." Meu coração bateu forte. Espere o sinal. Que sinal? Quem dava o sinal? E quanto tempo mais ele poderia aguentar? A resposta não viria de imediato. Mas de uma coisa eu tinha certeza: a Clara havia erguido um castelo de mentiras. Eu iria, peça por peça, derrubá-lo, nem que precisasse cavar o chão até o inferno para encontrar cada mentira entalada. Quando saímos da clínica, eu senti pela primeira vez que o chão não mais me pertenceu. Andava por ruas como se estivesse entrando em outras vidas, em calendários de pessoas que desconhecia, em horários de gente que dormia tranquila, enquanto o meu filho estava preso num quarto com azulejos brancos. Mauro dizia pouco, fazia muito. Ele tinha esse instinto de quem passou a vida desfiando nós. Voltamos ao carro com o caderno do Lucas, os pendrives, as fotos e a sensação de que cada papel era uma corda atada ao pescoço de alguém que eu odiava com todas as forças e amava com todas as fraquezas. A primeira decisão foi simples e covarde ao mesmo tempo: não contar a ninguém além de Mauro. Era o medo de que, ao abrir a boca, eu soltasse uma tempestade que destruísse meu filho antes que pudéssemos tirá-lo dali. Clara poderia espalhar a versão dela, mobilizar os amigos certos, acionar a máquina de limpeza social que já aplaudiu o enterro e pedir pena pública por uma viúva injustiçada. E o patrão, aquele homem de olhar calculado, tinha gente que não aparecia em registros públicos. A prudência virou armadura. Mauro tinha contatos antigos. Começamos por onde homens como ele sempre começam: lugares que guardam registros que não estão no Google. Um despachante que trabalhava com documentação de veículos, um caminhoneiro com memória de placas, o dono de um posto que lembrava quem entrou com dinheiro vivo. Em um deles, descobrimos a pista do carro preto. Alguém pagara em dinheiro vivo por um serviço de reboque na noite do acidente, e a nota de serviço trazia um nome que coincidia com uma empresa de fachada: Lima em Filhos Serviços. A empresa não tinha CNPJ ativo, mas tinha um endereço: um depósito entre duas fábricas abandonadas na Estrada Velha. Na madrugada seguinte, Mauro e eu fomos até lá. Fomos devagar, parados onde o poste ainda iluminava, e ficamos observando por horas.
As serralherias fecham cedo. Os homens que trabalham com sucata saem tarde. Vimos um homem sair de trás de um caminhão, encapuzado, com o andar de quem conhecia atalhos. Ele entrou no depósito, acendeu uma lanterna e, ao virar, por um segundo, a luz bateu no relógio do pulso, um velho modelo prata com o vidro riscado. Era o mesmo formato do meu relógio, do Lucas. Meu corpo gelou. Anotei a placa parcial, 3 letras e 2 números. Não era muito, mas era começo. Voltamos à cidade com pouco, mas com um fio de mapa. Mauro começou a ligar para conhecidos que tinham acesso às filmagens de posto, aquelas câmeras de loja que gravam tudo e que os donos guardam por meses em discos baratos. Com jeitinho, com um café, com lembranças de época, conseguimos cópias de imagens. Em uma delas, tremida, vi a Nora entrando num mercado ao lado da estrada no dia do acidente. O carro preto estava no fundo do quadro. Ela passou com uma sacola de viagem, sem pressa. Em outra imagem noturna, um homem encapuzado carregava algo no porta-mala. O reflexo do carro mostrava uma coroa de fumaça, como se o objeto tivesse passado por fogo. O medo entrou em velocidade de corrida pelo meu peito. Foi a mesma fumaça que me disseram que havia ocorrido na rodovia. Enquanto Mauro trabalhava as imagens, eu comecei a civilizar a minha fúria com pequenos atos. Fui ao cartório buscar certidões antigas, revirei contratos que Lucas assinara na empresa, vasculhei extratos bancários que, pela obrigação de pai, ainda me deixaram acessar. Havia transferências pequenas, contas que pareciam pagar por coisas banais, e em meio a uma delas, um destino que não batia. Um pagamento grande, feito em 3 parcelas a um conto estranho com o mesmo nome da clínica, São Miguel Serviços Terciários. Tudo pago em cheques nominalmente assinados pela firma do patrão. A fotografia de uma assinatura me deu náusea. As contas encaixavam como uma marionete. Dinheiro que some, médico que reaparece, corpo que entra no lugar. Também procurei pessoas que o Lucas conhecera e que não estivessem sob o encanto de Clara. Uma colega do trabalho, a Júlia, me recebeu num café pequeno perto da antiga fábrica em que trabalhei. Ela falou baixo, com medo, mas lembrou de conversas que meu filho lhe contara. Ameaças veladas, ligações anônimas com silêncios no fim, o patrão cobrando metas e uma ansiedade que não combinava com a risada que ele usava quando queria disfarçar. Me mostrou uma mensagem roubada do celular do Lucas. Trechos curtos no escuro. Eles querem usar algo meu. Não confie no Osmar. Ao fim, ela olhou para mim com um misto de raiva e piedade. Seu filho tentou avisar, mas não falou tudo. Ele tinha medo de expor a família. A palavra família me cortou. Eu pensava na família deles encolhendo-se em redes sociais, na facilidade de se transformar em vítima. Com pequenos furos, juntamos o quebra-cabeça. Havia ainda o círculo riscado com uma linha, o símbolo que se repetira, que apareceu em notas, rabiscos, no verso de uma conta. Mauro ligou para um conhecido que trabalhara em fábricas que faziam componentes para hospitais. Ouvimos um nome, Grupo Ferraz. Era o sobrenome do doutor. Pessoas com sobrenome, percebi, costumam ter rochas embaixo dos sapatos. Seguir aquelas pistas nos levou a um depósito onde funcionava um escritório fantasma. Lá encontramos fichas de pacientes riscadas, recibos com transferências feitas a nomes de velhos abrigos e, enterrado entre as folhas, um RG cortado ao meio. Não era do Lucas, era do Arthur, o corpo usado para mentir. E numa cópia xeroxada do laudo havia uma anotação lateral. Substituição aprovada, custo 12.000, assinatura C. A letra clara, a inicial. Cada nova descoberta aumentava o risco. Em 2 ocasiões alguém nos observou. Um carro preto passou devagar pela rua onde eu morava. Uma voz chamou meu nome por telefone com silêncio do outro lado. Meu cão, sempre bravo com estranhos, ficou inquieto, latindo para portas fechadas. Eu comecei a dormir por curtos espaços, com a sensação de que alguém poderia entrar e levar o último pedaço do Lucas que eu ainda tinha. Os papéis,
as imagens, a prova. Mas a caça é feita de paciência. Decidi que não iria apenas recolher provas. Precisava de uma isca. Algo que fizesse Clara reagir, que fizesse o patrão cometer um erro grosseiro. Mauro sugeriu um plano simples e sujo. Espalhar um boato controlado de que eu tinha uma cópia do vídeo do Lucas em mãos e que pretendia vendê-la a um jornal local. Se eles tivessem medo de exposição, um presságio de manchete faria com que mãos sujas começassem a se mover e possivelmente mostrassem onde o meu filho estava guardado. Era perigoso, era teatral. Exatamente o que precisava ser para tirar rédeas de gente que só age nas sombras. Enquanto preparávamos o fio que iria puxar o resto, sentei por um instante e pensei nas noites em que Lucas era menino e escondia moedas no cofrinho. Ríamos com facilidade. Essa mesma mão que escondia moedas talvez agora estivesse escondida por gente capaz de fingir uma morte. Eu prometi, numa voz baixa que ninguém ouviu: eu te trago para casa, meu filho, ainda que eu precise cavar o mundo inteiro. E assim terminei minha noite, cheio de medo, mas com um mapa nas mãos. O plano estava montado, a isca preparada. O próximo passo seria enfrentar a Nora cara a cara, mas não com raiva, com paciência. Porque, aprendi na estrada, a paciência costuma vencer presas que pensam ser predadores. Marquei o encontro num café pequeno, aquele que fica na esquina da rua onde Clara costumava estacionar o carro quando ia ao shopping. Escolhi o lugar porque era neutro e porque sabia que ela passava ali sempre, distraída, como quem escolhe rota por hábito. Pedi a Mauro para chegar cedo. Ele apareceu com o rosto fechado e 2 cafés quentes numa bandeja, e eu percebi que pela primeira vez, desde que tudo começou, não estava sozinho naquela dor. Tinha ao meu lado alguém que sabia virar páginas de jornais sem se sujar demais. Preparei a cena como quem monta um pequeno teatro. Embaixo do casaco, um gravador escondido. No bolso, fotos. Na mesa, um envelope com uma cópia velha do laudo do IML, apenas para sugestão. Nada que pudesse ser usado num tribunal sem perícia, mas o suficiente para encher de tremor o coração de uma mulher calculista. O plano era simples. Ser a isca paciente, deixar Clara acreditar que eu negociaria com a imprensa, provocar nela o instinto de chamar reforços e então pegá-la em erro. Mauro ficaria do lado de fora, pronto para seguir qualquer movimento dela que nos levasse até um telefone, uma placa, um nome. Quando ela entrou, não chorei. A calma tem um peso que nenhuma lágrima tem. É uma pedra fria que você segura com as 2 mãos. Clara veio impecável. Maquiagem correta, o olhar estudado, tentando parecer surpresa ao me ver. Trazia o namorado, o patrão, junto, o homem com ar de executivo que nunca sujou as mãos de verdade, mas que sabia pedir sujeira dos outros. Eles sorriram com aquela segurança arrogante que a gente aprende a reconhecer em quem acha que pode comprar destinos. Augusto, disse ela, sentando com naturalidade. Vim porque achei que precisava conversar. Desculpa por tudo. A voz dela estava afinada, com a cadência calculada de quem repete arrependimento decorado. O patrão a olhava, avaliando como quem inspeciona a textura de um tecido. Eu desprendi o envelope devagar, como quem tira um papel de presente, e deixei sobre a mesa. Eu tenho mais do que pena, respondi devagar. Tenho provas, vídeos, fotos, registros. Pensei em vender isso para um jornal local, não por vingança, por justiça. O sorriso no rosto de Clara murchou por um segundo, e pude ver o pânico começar a riscar as bordas daquele rosto bonito. Ela tentou recompor-se, enfiou a mão na bolsa como quem busca a máscara de volta. O patrão sorriu curto, elegante, e falou baixo. Não seja precipitado, Augustinho. Dá pra gente negociar. Negociar. A palavra soou no meu ouvido como algo antigo e podre. Eu puxei o gravador com a mão escondida, um aparelho pequeno, mas eficaz, e o deixei apontado sem que percebesse.
Gravaria a conversa inteira. Se ela quisesse fazer um acordo, que o fizesse em som. Se fosse para me ameaçar, que o fizesse também. Cada palavra seria prova. Clara respirou fundo e tentou controlar o tremor na voz. Ela falou de medos, de necessidades. Disse que o que aconteceu foi um desespero e que eu precisava entender a vida moderna, as pressões. O patrão falava pouco, intercalando frases vazias com olhares que buscavam portas e janelas. Eu permaneci calmo. A calma parece confundir os que estão acostumados à manipulação. Eles esperam grito e se perdem quando encontram silêncio. Então, no meio da fala, quando eu disse que faria uma ligação para um editor de jornal, Clara empalideceu e pegou o celular. Foi um movimento rápido, quase instintivo. A mulher pensou em impedir a divulgação com uma voz que aparecesse antes do jornalismo. Ela apertou o número, os dedos trêmulos, e começou a falar baixo, muito baixo. Não percebeu que a mesa vibrava com a voz do gravador. "É urgente?" Ouvi claramente por entre as colheres e o som de fundo do café. "Ele está aqui." O Augusto descobriu. "Você precisa vir. Ele tem provas. Leve o menino. Diga que..." E então, por descuido, a voz saiu mais alta, e a frase que selou todo o resto ecoou. "Ele descobriu tudo. Traz o quarto 3, agora." Foi como se alguém tivesse ligado a luz sobre um mapa escuro. Mauro, que esperava do lado de fora disfarçado, estava com o rádio ligado e com um contato na delegacia pronto para agir. Antes do encontro, combinamos que, caso Clara aceitasse negociar ao telefone, ele avisaria um cabo amigo para tentar interceptar a linha. Tempo suficiente para saber o destino que ela indicaria. Ouvir o nome Quarto 3 foi o fio que nos mostrou onde puxar. O patrão, percebendo o erro, agarrou o braço de Clara e sussurrou algo em seu ouvido. Ela tentou desligar, mas suas mãos tremiam tanto que o botão pareceu escorregar. Eu permaneci sereno, como sempre, e então falei: "Parece que você esqueceu de manter a boca fechada. A tentativa de fuga deles foi rápida e brusca." O patrão empurrou a cadeira, buscou o sobretudo, pensou em chamar um motorista. Mas o telefone ainda estava na mesa. Quando ela desligou, deixou na tela um contato recente. Um número sem cabeçalho, com registros de ligações às 3 da manhã. O mesmo horário do enterro. Mauro captou aquela sequência de números num papel e saiu correndo para o carro. Eu o segui sem pressa, com a sensação de que aquela pequena vitória tinha o gosto amargo de uma guerra que só começava. Eles saíram às pressas, tropeçando em desculpas mal costuradas. Na porta, a cabeça do patrão virou-se e olhou para mim com um brilho que eu não tinha visto antes. O brilho de quem percebeu que a marionete puxou o fio. Clara deixou cair um lenço e eu peguei antes que chegassem à rua. No pano, um fio de perfume, um recibo dobrado que vinha de uma loja de artigos médicos, um detalhe bobo, mas significativo. Mauro apareceu com o papel da delegacia na mão e a expressão tensa. A ligação que Clara fizera ao patrão já estava sendo rastreada por um cabo que ele conhecia. A linha levou direto à Clínica São Miguel. Não era um acaso. Não havia mais sombras onde enfiar a verdade. Quarto 3 tinha sido pronunciado como se fosse endereço de um corpo, de uma cela. Era o sinal que Lucas pedira em seu bilhete, o sinal pelo qual ele disse para esperar. Quando a fumaça do susto começou a baixar, eu soube que meu plano tinha funcionado. A pressa de Clara, a voz elevada, o nome solto, tudo isso seria a nossa chave. Não porque eu era um herói, mas porque ela era humana demais para sempre esconder as linhas que tecia. E humanos erram quando sentem o chão ruir sob a vaidade. Saí do café com a sensação de que o jogo tinha mudado de mesa. Ainda havia sangue no tabuleiro e eu não via o final. Mas sabia que, por causa daquele telefonema, havíamos conseguido arrancar uma pista que nos levaria talvez até onde prendiam o meu filho vivo, e que a resposta para a pergunta que me martelava desde o primeiro dia, por que ele quis que eu fosse ao cemitério,
começava a se revelar em palavras sussurradas demais, em nomes soltados na pressa de quem acha que controla tudo. No bolso do casaco, o gravador continuava quente. E eu tinha a gravação de uma mulher que dissera, sem querer, o nome da cela onde prendiam a minha esperança. A voz gravada no café foi como uma flecha que encontrou o osso. Quando Mauro me ligou, a garganta travou e minhas mãos tremeram tanto que eu tive de segurar o volante com força para não derrapar. Ele já tinha falado com o cabo que conhecia, o homem da polícia que aceitava favores e devolvia silêncios. O rastreamento apontara para um galpão anexo à cidade, perto de uma rotatória que eu conhecia bem. Era o atalho que os caminhoneiros faziam para escapar do radar. Eles saem daqui quando precisam mover coisas que não aparecem em nota fiscal, disse Mauro, e eu pensei no corpo do Arthur, na assinatura com a inicial C que acháramos rasurada. Essa rua sempre teve cheiro de diesel e culpa. O plano foi improvisado e sujo, do jeito que a gente precisa quando a verdade não aceita papel timbrado. Mauro ficou responsável por bloquear saídas, avisar o cabo, conseguir a entrada do galpão sem alarde. Eu me encarreguei do menino, não o meu filho menino, mas o filho que eu conhecera, com medo e com coragem, que talvez ainda respirasse por baixo de sedativos. Saí de casa com uma jaqueta, o caderno dele no bolso, os pendrives na pasta e a sensação de que, por mais que corresse, sempre chegaria atrasado. Mas a vontade de chegar era mais forte que o tempo. Chegamos ao galpão à noite. As luzes do entorno estavam apagadas. Apenas um poste contava com a certeza de uma lâmpada piscante. Mauro me guiou entre empilhadeiras velhas e paletes, e a cada passo o cheiro ficou mais clínico. Álcool, pano úmido, bandagens baratas. Havia um portão lateral semi-aberto. De dentro vinham vozes baixas, passos, a rotina de quem acha que o segredo é o que define poder. Mauro ergueu o sinal para o cabo e 4 viaturas se aproximaram como sombras sinfônicas. Não era a polícia que eu imaginara. Era o tipo de polícia que chega em silêncio para não espantar presas. Entramos. Alguém acendeu as luzes e aquilo que vi me bateu na cara como um vento de sala de emergência. Mesas improvisadas, camas, monitores pendurados que pareciam brinquedos quebrados, pessoas com olhares de quem não sabia se ainda respirava ou apenas imitava a respiração. No canto, por trás de uma cortina suja, uma porta escancarada dava para um quarto com azulejos brancos trincados. O mesmo cenário da foto que eu vira no pendrive. Havia um relógio na parede, sem ponteiros. O símbolo do círculo cortado apareceu de novo em minha cabeça como um carimbo que diz: aqui está a verdade. Ele estava lá, deitado numa cama estreita, com um lençol preso à cintura e o rosto amarelecido. Logo percebi que não havia indignidade maior que ver seu filho vivo e, ao mesmo tempo, reduzido ao estado de peça. Tinha marcas de injeção no braço, cicatrizes recentes, um corte na sobrancelha que lembrava violência contida. Quando me aproximei, o corpo dele tremia como uma marionete cujo fio puxavam de vez em quando. Abri a boca e não saiu voz, apenas um choro quebrado que parecia vir de outro pulmão. Mauro chamou o médico da operação, alguém que a polícia trouxera como apoio, e enquanto os homens vasculhavam registros e algemas eram colocadas, eu encostei a face na mão dele. Senti a pele fina como papel. Pai? Foi um sussurro que veio da garganta, quase um invento. A voz tinha a mesma tessitura de quando ele era menino pedindo licença para sair com os amigos. Eu engoli tudo que era possível engolir: raiva, perguntas, culpa. O tempo parecia reclamar o que havia sido roubado. Tô aqui, filho. Tô aqui, disse, e senti as palavras duras no peito, como se fossem as primeiras tábuas de um caixão sendo pregadas, e ao mesmo tempo, as cordas que puxam para fora. Ele abriu os olhos com um clarão de reconhecimento e desconfiança. As pupilas dilatadas eram de alguém que via através de espelhos. As primeiras frases saíram como costuras tortas. Ele pediu desculpas sem saber por quê.
Pediu que eu não me metesse. Disse que era perigoso, que eu devia ir embora. A voz tremia mais quando falou de Clara, como se fosse algo queimar por dentro. Nem amor, nem ódio. Só o reconhecimento de uma traição que tinha a forma de contrato. Os policiais conduziram o patrão e alguns cúmplices. A nora, ao que tudo indicava, tentara fugir. Mas as mensagens, as contas e as câmeras a traíram. A cena da prisão tinha algo de vértice. O homem que um dia sentara em sua mesa para tomar chá, agora sentia o frio de algemas. Eu não senti prazer nenhum ao ver as mãos dele presas. Senti apenas alívio, como se a corda que me puxava tivesse afrouxado um pouco. Mas o real trabalho estava longe de acabar. O filho precisava falar, recuperar forças, e eu precisava saber até onde ele havia se envolvido. Sentamo-nos ali mesmo, no chão frio, e ele contou, em retalhos, o início das contas, as pressões, um empréstimo que apareceu sem explicação, o patrão pedindo favores e transferências para fornecedores. Contou também que havia percebido algo errado numa planilha e, quando confrontara o chefe, recebera ameaças veladas. Depois, num dia em que começara a juntar coragem para levar tudo à polícia, houve o jantar em que Clara sorriu demais e o silêncio do patrão foi mais alto que bombas. Naquela noite, disseram que resolveriam, e o assunto acabou. Mas terminou num carro em chamas, ou isso tentaram fazer parecer, e numa assinatura que não era dele. Ele chorou quando falou que, antes de tudo, sentira medo. Medo do que a verdade faria com a esposa, com a família. Medo do que a exposição traria para nós, para mim. Aquela culpa que apertou minha garganta não nasceu por ele ter escondido. Nasceu porque eu, pai, achara mais fácil confiar naquilo que me entregaram. Eu tentei fugir do patrão, disse, a voz embolando. Mas eles me pegaram. Me deram uma droga que me deixou numa espécie de sono profundo. Achei que ia morrer. E acordei meses depois numa cama diferente. Ouvi passos, vozes. Eles me chamavam de peça. Disseram que eu era valioso. Me ameaçaram. Prometeram que se eu falasse, matariam de verdade. Eu não consegui. Eu o abracei e entendi naquele momento que o perdão não é algo que se pronuncia, é algo que se reconstrói. Não fui um herói. Não salvei ninguém sozinho. Mas ali, com as mãos frias do meu filho sobre as minhas, senti que a vida ainda podia ser tinta fresca. Ele tremia, não por medo do que já havia acontecido, mas pelo medo do que precisava acontecer. O julgamento, as perguntas difíceis, o confronto com sua própria covardia. Mauro fez o que sabia. Recolheu documentos, copiou discos, anotou licenças e nomes. A polícia levantou testemunhas. O patrão e o médico receberam voz de prisão em flagrante. Clara foi encontrada mais tarde, tentando embarcar num ônibus com bilhetes e documentos falsos. Ela gritou acusações, xingou, tentou manipular policiais e acabou algemada num canto do galpão. A rainha de Frieza agora presa por sua própria pressa. Naquela noite, quando as luzes do galpão já se apagavam para não ofuscar a operação, sentei ao lado da cama do Lucas e vi algo que me doeu mais que qualquer traição. Ele olhava para a parede e murmurava o nome do homem que fora enterrado no lugar dele. Arthur, como se estivesse pedindo perdão por ter deixado que outro homem morresse no seu lugar. A confissão dele não era de culpa por ter sido enganado. Era de culpa por não ter sido mais forte, por ter acreditado que poderia salvar tudo sem destruir o que era gente. Quando a ambulância levou o Lucas para o hospital de verdade, prometi baixo que não deixaria que o silêncio o matasse outra vez. Eu tinha provas, e agora a polícia tinha rostos. Mas eu também sabia que justiça demora e que a vingança que eu já nutria no coração precisava ser transformada em algo maior. Proteção, reconstrução, dar ao meu filho espaço para existir de novo sem o peso de uma mentira em cima. Saí do hospital com o caderno molhado do bolso, as mãos calejadas e uma calma que parecia nova.
A busca havia encontrado o fim imediato. O filho estava vivo, mas o resto continuava. Os registros, os cúmplices, o enterro falso, as redes que permitiram transformar homem em papel e papel em tumba. Eu andava com o corpo mais leve, mas com a cabeça cheia de planos para o que viria. Porque se algo a dor me ensinara, era que o túmulo pode abrigar mentiras, mas a verdade, quando ressuscitada, exige altar. A cidade parecia menor depois daquela noite no galpão. As ruas já não se abriam para mim com indiferença. Respondiam com olhares mansos, curiosos, uns com pena, outros com medo do que viesse a público. Passei os dias seguintes como quem arruma um cofre. Documentos organizados, cópias do que importava, provas entregues aos que podem fazer a lei andar, e aos que não, para que não restasse espaço para o silêncio. Mauro trabalhou com afinco, e a polícia, por mais limitada que seja, mostrou traços do que devia fazer. Mandados, buscas, apreensões. O patrão foi preso em flagrante. O doutor, desmascarado entre assinaturas e recibos, também. Clara, a nora, pegou o ônibus com documentos falsos, mas foi alcançada antes de embarcar. Quando a algema apertou seu pulso, vi no rosto dela a mesma expressão que vira nos vídeos. A certeza de que pertencera a um castelo que, no fim, não a protegia. Mas ninguém me devolveu aquilo que mais queria. O tempo roubado do meu filho, os meses em que ele havia sido transformado em mercadoria, a vida que lhe haviam tentado costurar com mentiras. O Estado devolveu investigações, papéis, e a imprensa fez seu trabalho. Manchetes, discussões, opinião pública. As redes queimaram palavras, amigos antigos formaram trincheiras, e o nome de Lucas começou a reaparecer vivo, respirando, em colunas que, de alguma forma, reescreviam o que havia sido enterrado apressadamente. Mesmo com prisões, com um inquérito aberto, havia uma coisa que eu precisava resolver sozinho. Uma espécie de ritual que não cabia em delegacias nem em manchetes. O túmulo que não era dele. O caixão que marcara o fim, a lápide com o nome e as datas, a terra mexida em que eu tivera sentido o cheiro de mentira. Aquilo precisava ser corrigido. Não por lei, por honra, por respeito ao homem cujo corpo fora usado como prego para fechar uma história. Depois que a fumaça das operações baixou, pedi para ver os papéis do Arthur. Descobri que fora um homem simples, com família distante, sem testemunhas, que sumira de um abrigo e jamais fora reclamado com pressa. Tinha um sobrenome diferente, uma história pobre e um rosto que ninguém buscara. Era um homem descartável para quem fazia negócios com vidas. Era, eu percebi com um ódio gelado, a peça que pagou com a própria morte a coragem de outros. E era impossível deixar assim. Convoquei ao cartório, falei com advogados que o caso público havia colocado à disposição, alguns por senso, outros por astúcia, e peguei a papelada que precisava. A polícia já havia recolhido muita coisa. Restava encontrar o corpo real do tal Arthur, registrar sua identidade e dar a ele um enterro digno. Foi Mauro quem encontrou o endereço de um antigo cartório de pobres. Foi ele que, vasculhando protocolos e registros de doações, achou pistas de um enterro anônimo ocorrido meses antes, enterrado como indigente. A partir dali, com paciência de quem costura, conseguimos localizar parentes distantes. Uma irmã em outra cidade, um sobrinho que vivia em vilarejo, gente que chorou ao saber que um homem que tinham por perdido havia morrido 2 vezes, uma pela vida, outra pela mentira. Organizei o enterro do Arthur com a simplicidade que se exige quando a grandeza é falsa. Unimos a família que restava, pagamos um caixão digno, chamamos um padre que não faria discursos longos e deixei que fossem dizer adeus. Fui ao cemitério no dia do enterro e enquanto o cortejo caminhava, eu fiquei no fundo, segurando uma muda de oliveira que comprei com o pouco dinheiro que tinha e que talvez valesse menos do que a moeda com que tinham comprado o laudo. Entreguei a muda ao sobrinho e disse em voz baixa:
Ele merece isso. Não por mim, por ele. Quando a cova foi aberta, senti novamente o mesmo frio que sentira no dia do enterro de Lucas. Mas não era medo. Era uma espécie de justiça que caminha em passos lentos. O corpo que haviam usado foi confirmado pelos exames. Arthur era um homem que não teve voz, que no fim servira de refúgio para uma mentira paga. Enterraram-no com um nome verdadeiro, com lágrimas que não eram de conveniência, e deixaram uma placa simples: Arthur M. 1962-2024. Encontrado como indigente, reposado como pessoa. Na volta, passei pelo cemitério onde Lucas estava sendo marcado como desaparecido e onde as autoridades haviam deixado um aviso. O túmulo usado como caixão estava sendo periciado e o caso reaberto. Havia muita imprensa, curiosos e também gente que, por pena ou remorso, vinha deixar flores. Eu caminhei até a lápide provisória do meu filho, a mão tocou a pedra fria e ali fiz algo que não era estritamente legal, mas era necessário. Tirei do bolso um envelope, cópia simples do relatório forjado, do laudo H74, e pus sobre a lápide. Junto a ele escrevi com a mesma caneta que usara para assinar a cópia dos documentos. Você merecia descanso. Não tentaram apenas me enterrar. Tentaram enterrar a verdade. Resta agora que a verdade acompanhe você. Depois, e só depois de ter dito aquilo a uma lápide, fui ao local onde o corpo de Arthur estava e, com a permissão da família, deixei um bilhete simples no túmulo. Agora sim, ele descansa em paz, e você, que transformou morte em documento, nunca mais terá sossego. Não foi uma ameaça escancarada, foi uma afirmação. Eu devolvera ao mundo algo que haviam roubado, o nome de um homem, e com isso tornara impossível que a mentira durasse impune. A vingança que escolhi não foi arcaica, foi administrativa, humana e definitiva. Devolver nomes, abrir sepulturas de papel e devolver corpos à memória de gente. Os processos caminharam. O patrão e o médico enfrentaram audiências. Clara, no tribunal, chorou e tentou dissimular como podia. Jurou arrependimento, falou de desespero financeiro, de pressões. As palavras soaram vazias diante das imagens, dos vídeos do galpão, das assinaturas coagidas. A imprensa fez seu espetáculo, e a cidade, que havia achado fácil a dor exibida do enterro, viu um outro espetáculo: o nascimento de uma justiça tardia. Não era tudo o que eu queria, nem tudo o que eu esperava, mas era o suficiente para arrancar a máscara pública que cobria algumas pessoas. No plano pessoal, decidi uma coisa que doeu e que foi calma. Eu não procuraria vingança pública com gritos. Não queria humilhar, queria restauração. Assinei papéis, garantias, e usei o pouco acesso que ainda tinha a contas e documentação para assegurar que qualquer linha de transferência que ligasse Clara e o patrão a bens que pudessem ser recuperados fossem congeladas. Entreguei a lista de contas ao delegado e pedi que seguisse até o fim. Não por saudosismo, mas por método. Tirar-lhes o recurso que comprara a mentira era parte de um castigo que não precisava do meu rancor público. Naquela noite, quando tudo havia sido encaminhado o suficiente para que eu dormisse, fui ao pequeno hotel onde haviam deixado meu filho por alguns dias para se recuperar. Sentamo-nos na varanda do quarto, à noite com um vento que trazia cheiro de mar distante. Ele não falou muito. Havia culpa escorrendo dele em cada frase pequena, pedidos de desculpas que eu ouvi e guardei sem resposta. Eu disse coisas poucas, firmes. Você voltou. A gente recomeça. E não falei sobre o que viria. As horas de terapia, de vergonha, de reconstrução. Sabia que seria longo e que minhas mãos estariam lá para segurá-lo. Na manhã seguinte, antes de eu partir, meu filho me entregou um desenho amassado que tinha feito quando menino. Um barco, 2 pessoas, uma ilha. Para quando a gente for embora, disse ele com uma voz mais clara. Sorri, peguei o desenho e guardei no bolso.
Decidimos não voltar para a casa que tinha servido de palco para o enterro falso. Era lugar demais para memórias que precisavam se recompor. Organizamos uma nova vida pequena, com menos luxo, mais silêncio e melhor companhia. Eu, ele e a verdade. Na última vez que visitei o túmulo de Arthur, deixei uma muda de oliveira e escrevi num papel: que a terra te cubra de fato, que a mentira não se repita. Depois pisei para longe como quem tira um peso dos ombros. Não era alegria. Era um descanso que vinha após tarefas cumpridas. A vingança que eu escolhi não foi a gritaria, nem a humilhação pública gratuita. Foi devolver nomes, abrir gaiolas de papel, deixar a verdade andar em público e obrigar quem tinha usado a morte como contrato a enfrentar não só a lei, mas também a memória. E quando a poeira assentou, deixei que o mundo decidisse o julgamento dos homens. Eu tinha conseguido o que mais queria: meu filho de volta, o homem que pagou por outro nome recolocado no lugar certo, e a certeza, dura e silenciosa, de que a verdade, quando cavada, não volta a ser terra movediça,